Olá, benditos! No capítulo anterior, Deus libertou Davi milagrosamente, afastando Saul para longe para lutar contra os filisteus no momento exato em que ele estava pronto para capturar Davi. Enquanto isso, Davi e seus homens se refugiaram nas fortalezas de En-Gedi. Mas assim que Saul voltou da luta contra os filisteus, ele já foi informado de que Davi estava no deserto de En-Gedi, que ficava no lado oeste do Mar Morto. Então ele reuniu 3.000 dos melhores soldados do exército de Israel e partiu novamente à procura de Davi e dos homens que estavam com ele. En-Gedi era um ótimo lugar para Davi e seus homens se esconderem. No meio do deserto árido havia muita água, vida selvagem e muitas cavernas. Davi e seus homens escolheram uma caverna que fosse grande o suficiente para comportar os 600 homens. Acontece que Saul escolheu justamente a mesma caverna para aliviar o ventre, ou defecar, ou fazer o número 2. Saul estava lá, sozinho, afastado do acampamento e, portanto, muito vulnerável. Seus soldados e guarda-costas deviam estar do lado de fora da caverna, esperando por ele. Enquanto isso, Davi e seus 600 homens se apertavam contra as paredes do fundo da caverna, sussurrando uns para os outros o que significava aquilo. Na realidade, isso não foi uma mera coincidência. Tudo foi arranjado por Deus para testar Davi. Os homens de Davi consideraram a situação uma oportunidade de vingança, enquanto Davi considerou a mesma situação uma oportunidade de demonstrar misericórdia e de provar que não havia maldade no seu coração. Davi esgueirou-se até o lugar onde Saul estava. Seus homens ficaram animados. Eles pensaram que a vida como fugitivos estava prestes a terminar e eles logo seriam reconhecidos como amigos do novo rei de Israel. Mas, quando Davi se aproximou de Saul e estendeu a sua espada, ele não cortou o pescoço de Saul, nem enfiou a espada nas suas costas. Em vez disso, ele cortou secretamente uma ponta do manto de Saul, que estava de lado, e voltou para o fundo da caverna. Depois, Davi sentiu remorso por ter feito isso. Por quê? Porque o manto era um símbolo de autoridade real de Saul, e Davi se sentiu mal por ter feito algo contra a autoridade designada por Deus para Saul. Às vezes, em conversas e críticas, cortamos um pedaço do caráter de uma pessoa com as nossas palavras. Isso também deveria pesar em nosso coração por essa conduta impensada, nos levando a pedir perdão e buscar algum tipo de reparação. Davi lembrou seus homens que Saul era o ungido do Senhor e de que nenhuma pessoa em Israel tinha o direito de atacá-lo. Os israelitas não deviam nem mesmo amaldiçoar os seus governantes. Os homens de Davi teriam matado Saul num piscar de olhos, mas seu comandante sábio os deteve. Saul saiu de lá sem perceber nada do que havia acontecido à sua volta. Davi estava determinado que, quando ele se sentasse no trono de Israel, não seria porque ele havia tirado Saul do caminho, mas porque Deus havia tirado Saul do caminho. Ele queria as impressões digitais de Deus naquela obra, não a sua própria, e queria a consciência limpa que vinha de saber que havia sido uma obra totalmente de Deus. Veja que Davi também não guardou amargura ou raiva de Saul. Se isso acontecesse, provavelmente ele não teria resistido à tentação de matá-lo quando surgiu a oportunidade. Davi sabia melhor do que ninguém que Saul era um líder problemático e corrupto, mas estava no poder de Deus tirá-lo. E Davi não faria o que só o Senhor deveria fazer. Quando Saul estava a uma distância segura, Davi saiu da caverna, o chamou e se inclinou com o rosto em terra 2 vezes, porque viu ali uma oportunidade de abrir o seu coração para ele e buscar uma reconciliação. Davi mostrou a Saul que ele não era um rebelde. Mesmo que uma pessoa que ocupa determinado cargo não seja digna de respeito, nós devemos mostrar respeito pelo cargo em si e orar pela pessoa que o ocupa. Essa é a orientação que a palavra de Deus nos dá.
Usando o pedaço do manto de Saul como prova, Davi iniciou sua defesa desmascarando a dissimulação daqueles que o difamavam para Saul. O fato de ele não ter matado o rei indicava que não tinha o caráter de um rebelde, nem de um homicida. Davi encerrou sua defesa dizendo que o Senhor era um justo juiz e que julgaria a sua causa. A reação de Saul às palavras de Davi revelou mais uma vez o seu estado mental confuso, ao perguntar se era Davi mesmo que estava falando, uma vez que Davi já tinha falado o suficiente para ser reconhecido, e também ao chorar em voz alta, mostrando uma reação emotiva temporária, como das vezes anteriores. Saul admitiu que Davi era um homem piedoso, que ao poupá-lo havia pago o mal com o bem. Esta foi uma mudança dramática no coração de Saul. Ele declarou saber que um dia Davi e seus descendentes governariam Israel e pediu que Davi prometesse que não iria matar ou maltratar os seus descendentes. Essa promessa Davi já tinha feito a Jonatas, mas mesmo assim ele também prometeu para Saul que seria generoso com a sua descendência. Davi não voltou para casa com Saul, nem foi para casa ver sua esposa Mical. Ele voltou para as fortalezas de En-Gedi e Saul voltou para sua casa. A reação emotiva de Saul não o levou à ação e tudo continuaria como antes. Era só uma questão de tempo para que Saul tivesse uma recaída e voltasse a perseguir Davi. E amanhã entra em cena uma mulher linda e rica, que livrou muitas pessoas inocentes da morte usando a sua inteligência. Você vai conhecer os detalhes da sua história aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!